bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu trago nesta manhã a leitura de uma realidade que nos cerca como todos, especialmente brasileiros neste tempo, mas também eu trago algo que entendo necessário para a nossa vida em família. E por isso que o tema nesta manhã é este que está aí projetado, gestão financeira. Eu queria iniciar fazendo um acordo com vocês. Que vocês, no transcurso da palavra, de forma pessoal, adotassem uma atitude, usando essas 3 teclas. E nessa manhã vocês vão aprender essas 3 teclas na língua inglesa, porque a nossa igreja, inclusive, tem um projeto que logo mais eu vou falar, que é a JET, porque aqui nós somos uma igreja local, é uma igreja local, mas com um olhar global. Então, espero muito em breve, inclusive, teacher, a gente ter um English Service aqui, um culto em inglês, em nome de Jesus. Mas qual o significado dessas teclas? Keep, Start e Stop. Keep é mantenha, continue. Start é inicie. Stop é pare. Então, pode ser que você vai ouvir nessa manhã algumas coisas que você perceba o seguinte: eu já pratico isso e preciso continuar fazendo isso. E talvez você receba algum conteúdo novo que você fala assim: poxa, eu não imaginava isso, então deixa eu dar um start nesse negócio na minha vida, deixa eu começar isso. E talvez você vá perceber algumas posturas e condutas que você tem adotado que você precisa parar imediatamente para o seu bem, para o bem da sua casa. E você vai correndo lá e vai apertar qual tecla? Stop. Tá bom? Então, esse é o nosso acordo. E eu queria começar com 2 perguntas. E eu não quero que você se manifeste, eu quero que você responda para si mesmo. Você sabe hoje quanto custa o seu mês? E eu quero que você olhe para a sua família. Eu não quero que você acesse o celular, pegue sua planilha, eu não quero que você tente acessar agora a sua conta bancária, eu quero que você responda de pronto, quanto custa o seu mês? E segundo, se você pudesse hoje passar por uma situação em que comprometesse a sua renda, por quantos dias essa reserva que você, espero, tenha, conseguiria sustentar a sua família? Então imagine agora que você está chegando no seu trabalho e você receba um convite para ir lá no RH. E aí senta-se à frente da diretoria do RH e eles dizem o seguinte: olha, a gente quer agradecer imensamente, você foi um colaborador muito importante para nós, mas a gente está passando por um processo de reestruturação aqui, infelizmente eu preciso te dar a notícia de que nós vamos descontinuar a nossa parceria, então segura na mão de Deus e vai. E aí? E aí você vai tentar se recolocar no mercado de trabalho, a crise está aí, aquela coisa toda. Por quanto tempo você conseguiria manter a sua família desempregado, desempregada? Por que a gente vai falar sobre finanças na igreja? Por que a gente vai parar um culto nosso e vai refletir sobre isso aí? A orientação é bíblica, está lá em Hebreus. E ela repousa sobre a minha vida como pastor da igreja, como líder espiritual da igreja. Procure conhecer o estado das suas ovelhas, acompanhe o seu rebanho, ouça, observe. E a partir das suas observações, a partir das suas escutas, cuide bem do rebanho, oriente o rebanho, alimente o rebanho, entregue condições e ferramentas para que esse rebanho viva de forma adequada a sua vida, a vida que Deus lhe deu. Então, por isso nós estamos essa manhã fazendo essa reflexão. Eu não sei quantos leram essa matéria. Publicada na revista Exame, eu acredito que muitos leram essa matéria, cujo tema principal é Prepare-se, a crise vai ser longa. Alguns aqui certamente leram, mas não se lembram, porque essa revista é de 2015. Nós passamos um período extremamente delicado entre os anos 2014 e 2016 no Brasil, porque foram os anos marcados pela Lava Jato, pelo impeachment presidencial, e nós tivemos um sulavanco na economia brasileira naquele período que impactou de forma generalizada o mercado brasileiro. Interessante, porque se eu não dissesse para vocês que essa revista era de 2015, muitos acreditariam que seria a revista dessa semana. Porque nós estamos igualmente passando por um período de crise.
crise política, crise econômica, crise social no nosso país. Passamos, em 2020, uma crise de efeito global, que foi a pandemia. Então, nós não estamos isentos disso. Vez por outra, nós seremos esbarrados pelas contingências da vida, seja de forma generalizada ou, inclusive, seja de forma pessoal. Pode ser que a crise ela se apresente na sua casa, bata a porta da sua casa, invada a sua família, alcance um ente querido. Talvez esbarre no seu ambiente de trabalho. Perceba, nós não estamos isentos disso e precisamos entender, e já temos entendido e aprendido aqui, que o fato de sermos cristãos, o fato de sermos piedosos, amarmos a Deus, a Jesus Cristo, não nos garante uma proteção ultra gospel max. Não tem disso. Nós estamos nessa realidade sujeitos aos efeitos desta realidade. E qual que é o grande ponto que eu quero destacar aqui? É que as crises, a despeito de quais sejam, elas vão revelar quem nós somos. Por exemplo, a pandemia revelou uma deficiência que nós temos de liderança global. Ficamos naquele período com a comunidade política batendo a cabeça entre si, a comunidade científica batendo a cabeça entre si, e não tínhamos alguém que se apresentasse como aquele que desse um direcionamento adequado para nós enquanto país, para nós enquanto Estado, para nós enquanto planeta. Não havia. Estávamos generalizados, tateando no escuro. Então, as crises, elas vão revelar os conteúdos do nosso coração. As crises vão revelar adequadamente como se encontra a nossa condição. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o problema não é a crise. O problema somos nós. O que a crise vai fazer é trazer à tona aquilo que ficou oculto, especialmente nos momentos de bonança. Porque quando está tudo muito bem, quando está tudo muito bom, quando há dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, como dizem por aí, tranquilo. Eu posso colocar lá minha memorável vovozinha no leme de um navio, de um transatlântico, se o mar está tranquilo. Agora, quando há reviravolta, quando o mar se impõe, quando os ventos fortes se apresentam, quando a tempestade torrencial cai sobre o navio, não é qualquer um que vai lá comandar o navio. E isso vale para a nossa vida. Então, preste atenção nisso. O problema não é a crise. O problema é a forma como nós lidamos com os momentos de instabilidade. Porque o que as crises farão é simplesmente expor aquilo que está camuflado ou calmo dentro de nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque você pode focar em coisas que são barreiras, ou você pode focar em estratégias e maneiras de superar essas barreiras. Então, se você tem diante de si uma parede, ou você vai ficar se lamentando, ó vida, ó céus, ó azar. Ou você vai arrumar formas, estratégias e maneiras de pular, de sobrepor, de passar por esse obstáculo. Esse é o nosso desafio. É igual a história do camarada, eram dois, e aí estava diante deles o gigante Golias, quase 3 metros de altura, e um falou o seguinte: é grande demais, pernas para quem te quer, e foge. E o outro diz o seguinte: é grande demais, coisa boa, porque não tem como errar pedrada. Percebe? São formas que vão definir a nossa postura, a nossa atitude, a partir daquilo que nós temos dentro de nós mesmos. E isso vai definir a maneira como nós vamos reagir. E eu queria trazer aqui algo que foi projetado por esse economista italiano, que é o Franco Modigliani, que morreu no ano de 2003. Ele criou uma teoria chamada Teoria do Ciclo da Vida. E o que ele fez? Ele dividiu a humanidade a partir das faixas etárias e estabeleceu nessas faixas etárias ciclos. O primeiro ciclo ele chamou do ciclo da infância, que vai aí dos seus 0 até 17, 18 anos, apesar de que hoje a infância já está sendo um pouquinho mais prorrogada. Eu conheço algumas crianças de 40 anos, não sei se você conhece.
Mas aqui especificamente, não de forma emocional e comportamental, mas de forma financeira, ele diz, é a idade da dependência financeira. Você não tem autonomia financeira. Especialmente nesse tempo. Eu sou da geração, com 11 anos de idade, estava trabalhando. Com 15, eu estava com a minha carteira assinada. Fazer hoje é quase uma exploração dos menores, né? Mas ele categorizou. É o período em que você depende financeiramente de alguém. Aí você chega no segundo ciclo, que ele vai chamar da juventude. É o momento em que você está saindo da faculdade, está entrando no mercado de trabalho, está estabelecendo a sua carreira. Aqui você tem a independência financeira. E aí a gente chega no terceiro ciclo, que ele vai chamar da meia-idade. Nesse ciclo da meia-idade, é quando a gente começa a descobrir que a gente esqueceu de fazer algumas coisas importantes. E alguns vão começar a prestar atenção descobrindo o seguinte, eu já não estou mais subindo a ladeira, eu estou descendo a ladeira. E se eu não preparar adequadamente, eu vou embora e ninguém me segura. É aqui que, inclusive, entra o grande momento em que as pessoas começam a descobrir o seguinte, eu não estabeleci uma postura que me prepare para um futuro. Que eu estou chamando aqui, ele está chamando aqui, desculpa, de previdência privada, ou previdência complementar, ou previdência financeira, ou essa forma previdente de você se preparar para o futuro. Se organizar para o futuro. Entender que vai chegar um momento em que as suas forças não serão mais capazes de manter o mercado de trabalho. Lembre-se de que você e eu somos uma caneta. A gente vale enquanto tem carga. Vai chegando uma hora em que a carga começa a falhar. E aí não tem mais choro nem vela. É a realidade imposta sobre todos nós. E aí chega o último ciclo que ele vai chamar da terceira idade ou da aposentadoria. É aqui que na minha terra diz que a porca torce o rabo. Porque muitos chegam nesse ponto despreparados. Se veem obrigados a continuar trabalhando porque não se prepararam para parar de trabalhar. Não se prepararam para constituir de forma organizada. E isso é um problema cultural nosso, tá? Isso é um problema Brasil. A nossa pirâmide etária está invertida. O nosso país está envelhecendo cada vez mais. A estrutura social do nosso INSS não suporta mais, não suporta. Então, não acredite de que nós teremos condições como Estado de prover recurso financeiro para manter a população, porque não vai. Conversando, inclusive, com pessoas da área, a expectativa é que a gente chegue em um determinado ponto da nossa trajetória de assistência social no Brasil, de que o que vai sobrar para todo mundo, independente se você pagou teto ou não, é um salário mínimo. É um salário mínimo. Tanto que hoje a minha recomendação, àqueles que assim podem, porque no CLT você está preso, mas é que você, especialmente os autônomos, coloque um salário mínimo na social e estabeleça, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, mas estabeleça um comportamento de reserva na previdência complementar ou na previdência privada. Para que você tenha garantias, porque na social você está lá posto numa poupança que não está rendendo absolutamente nada, e na privada você consegue estabelecer pelo menos os rendimentos que acompanham esse fluxo financeiro que a gente tem vivido como nação. Dito isso, eu queria trazer para nós, só para essa manhã, isso aqui não é a definição de gestão financeira que a gente vai ver nos livros ou nos conceitos financeiros por aí, aqui é nossa, tá? Nessa manhã. Para nós, nessa manhã, a gestão financeira vai ser vista como esse cuidado intencional com o dinheiro, para que a gente consiga viver em equilíbrio, para que a gente consiga, de forma muito natural e abençoadora, realizar os nossos sonhos, mas, sobretudo, honrar a Deus. Por quê? Porque nós entendemos e sabemos que aquilo que temos nas nossas mãos é fruto da provisão de Deus. É Deus quem renova a sua graça. Nós nos colocamos em pé pela manhã, não é por autocompetência, é porque Deus nos abençoa, renova o fôlego da vida sobre nós. E aí temos condições de sair, de nos lançar no mercado, de trabalhar com as nossas competências, com as nossas credenciais, mas que foram também oriundas da bênção de Deus, da mão de Deus. Então, no final das contas, nós já temos aprendido aqui, e o intuito tem sido esse, aqueles que estão atentos exatamente ao storytelling que tem utilizado nas mensagens da manhã,
é para refletir como que a gente lida nesse mercado cada vez mais competitivo, dentro dessa realidade capitalista, selvagem, injusta, entendendo que a nossa provisão, o nosso sustento não vem do nosso emprego, não vem do nosso trabalho. Se materializa lá, mas vem da mão de Deus. Ele prometeu isso. Olha, se eu cuido dos pássaros e cuido das plantas, das flores, você acha de verdade que eu não vou cuidar de vocês? E todos nós somos testemunhas disso. E o que eu tenho feito nessas últimas semanas é colocar os nossos pés no chão, a partir do Sermão do Monte, e lembrar disso. De que o dinheiro é um instrumento, apenas um instrumento. Não pode tomar o nosso coração e tomar o lugar de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque o nosso sustento não vem do emprego, o nosso sustento não vem do nosso salário, o nosso sustento vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele prometeu isso e tem feito isso sobre as nossas vidas. Vocês são testemunhas. Se eu compartilhasse o microfone aqui, vocês seriam testemunhas vivas desse cuidado de Deus, desse marco de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu queria que nós começássemos agora a olhar uma realidade que está posta. E uma dessas realidades é que estamos vivendo um tempo que tem provocado em nós um desdobramento ou um resultado que eu vou aqui chamar de complicador financeiro. Em outras palavras, temos vivido um tempo de endividamento financeiro, pessoal, familiar. E essa ilustração posta na imagem é provocativa, porque parece que, literalmente, perdemos o dinheiro. Não por conta da digitalização, mas por conta da valorização, por conta da organização financeira. É um absurdo. Você vai hoje numa gôndola de supermercado, você está encontrando um pacote de café, R$40. Você vai comprar um potinho de manteiga de 200 gramas, a manteiguinha fajuta, é R$15. Uma inflação que está aí comendo tudo que vê pela frente, um desequilíbrio absurdo financeiro, fora as crises políticas que nós temos vivido, isso está nos impactando. Agora você imagina, nós somos uma fatia privilegiada. Você sabe disso. Imagine agora boa parte da nossa população brasileira que depende do mínimo para viver, ou melhor, para sobreviver, o impacto que isso está gerando também sobre as suas vidas. E eu estou falando isso porque existe uma pesquisa que eu acompanho há muitos anos, que é disponibilizada pelo CNC, que é uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. E aqui, especificamente, olhando para nós enquanto brasileiros. Dá uma olhada nisso. Nós estamos de janeiro a junho desse ano, o percentual de famílias endividadas. Hoje, a cada 10 famílias, 8 famílias estão endividadas. Hoje, a cada 10 famílias, 8 estão endividadas. E aqui nesse gráfico, nós temos, dentro do endividamento, o percentual de famílias que estão com dívidas em atraso. E o gráfico seguinte vai nos mostrar famílias que não vão ter condições de pagar a dívida que está em atraso. Então, você imagina, a cada 10, 8 estão endividadas, desse percentual, 30 está com uma dívida e 12,5% não tem como mais pagar a dívida. Ou seja, a dívida ultrapassou a condição dele de tirar, porque ele não tem mais de onde tirar, para pagar aquilo que ele não tem, mas agora ele está devendo. E eu sei que essa realidade, ela está presente entre nós. E por isso que a minha proposta nessa manhã é entregar e provocar aqui, a partir dos conteúdos, algumas atitudes que a gente precisa adotar para que a gente sobreviva no meio de tudo isso. E eu queria fazer aqui, eu quero que você se manifeste, na sua compreensão, no seu entendimento, qual é o vilão do endividamento do povo brasileiro hoje. Nós temos aqui as opções: cheque especial, financiamento de carro, de casa, crédito, carnê. O que você acha que é, assim, o vilão? Quem acha que é cartão de crédito? Levanta a mão. Ok. Quem acha que é alguma outra coisa? Aí levanta a mão. O que você acha, Hugo? Cheque especial. Quem está com o Hugo? Cheque especial.
Oi, tem mais 2 com você, ó. Já dá para entrar num carro já. Quem mais? Acha que é outra coisa? Cheque especial, 4. Não pode entrar mais um, que eu acho que nem cabe mais no carro. Interessante isso, né? Então, vamos lá. Hugo, no percentual de 0 a 100%, qual seria o percentual do cheque especial? 63. Cartão de crédito, quem me dá aí um percentual responsável pelo endividamento? Gente do céu. Interessante isso, né? Olha aí. 83%. Cartão de crédito. O Brasil é o único país do mundo que usa o cartão de crédito do jeito que a gente usa. Acredite no que eu vou te dizer. Esse negócio pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. Se você não souber usar o cartão de crédito, eu vou te convidar nessa manhã a tomar atitudes para você se livrar desse demônio em forma de plástico que te acompanha. Sabe por quê? Porque nós não fomos instruídos sobre o uso do cartão. Tem gente que acha que cartão de crédito é dinheiro. Cartão de crédito não é ativo. Cartão de crédito dá aquela sensação de que você tem dinheiro. Não, você está assumindo um compromisso de pagar uma dívida e aí você recebe um crédito antecipado e se compromete com aquela dívida. Aí você entra num shopping, aí vem a tentação do inimigo. 6 vezes sem juros. Você fala assim, gente, 6 vezes sem juros. Aí você entra e passa. Aí você dá mais 4 passos, aparece uma outra loja com uma oferta melhor. Agora são 10 vezes sem juros. Você fala, gente, são 10 vezes sem juros. Aí você... Se você ficar 2 horas nesse shopping, mas o inimigo faz cirandar, porque você vai ficar só no... Beleza. Você não tem a sensação, você só passou, é sem juros, até que os Correios te entregam um presente, 6 folhas de um extrato de cartão de crédito, você fala assim, Jesus, o que é isso aqui? Aí não adianta repreender, bater na madeira, fazer sinal da cruz, porque está lá, porque foi você quem passou o seu cartãozinho 16 vezes parcelado, aí vem parcela 1 de 6, 1 de 10, 1 de 12, aí vai somando tudo, no final das contas você tem 15, 1 para pagar. Aí entra o desespero. E tem um agravante que ninguém te conta, né? Porque a única coisa que acontece é você recebe um telefonema de um enviado lá das profundezas do mal, que te liga e fala assim, você foi sorteado para receber um cartão com crédito ilimitado. É um Black Sig de alguma coisa. Aí você fica todo entusiasmado e fala assim, eu fui selecionado, eu sou o melhor dos mortais, ganhei um Black. Aí você pega aquilo, porque aquilo te dá aquela experiência do status. Eu vou arrancar o meu Black na frente de todo mundo, eu sou Black, você é Platinum, eu sou Black. O problema é isso aqui, ó, que ninguém te avisa. Hoje, os juros efetivos no Brasil é de 445% ao ano. Ninguém te conta isso. Os Estados Unidos são 20,13%. Então, toma muito cuidado com isso. Por quê? Porque o banco não tem coração. O CNPJ olha para você como CPF. E o que ele quer é arrancar tudo o que você tem e não tem. Por isso que eu venho com uma orientação aqui. Se você vai usar o cartão de crédito, você precisa deixar o seu dinheiro parado, rendendo. Por quê? Porque quando chegar a fatura, você paga. Agora, qual que é o limite do cartão? Tem que ser bem menor do que você ganha. Existe um princípio básico da economia que é o seguinte, não interessa quanto você ganha. O que importa? O quanto você gasta. Então, eu ganho 3 salários mínimos. Não interessa. Eu posso ser rico com 3 salários mínimos. É uma questão de postura. Se a pessoa ganha R$2.000 hoje, amanhã ela ganha uma promoção que vai para 4.000, ela tem que ser rica. Sabe qual que é o problema? É que a pessoa que ganhava 2 passou a ganhar 4, ela está gastando 6. Aí é miserável. Aí vai passar fome, vai passar aperto. Aí não pode tocar o telefone porque o estômago começa a virar, porque é o cobrador, é a cobrança... E está lá. Então, se você vai usar o cartão de crédito, você tem que quitar o cartão de crédito. Não existe esse negócio mais, gente, de pagar anuidade de cartão de crédito. Se você paga anuidade de cartão de crédito, desculpa, mas você está sendo passado para trás. Não existe. Você tem que usar o cartão de crédito como seu aliado. Aí você vai ganhar lá suas pontuações, vai fazer suas manobras. Depois eu
posso passar isso para você. Existem mecanismos que você usa isso para o seu bem. Agora, você tem que fazer o controle. O dinheiro fica parado para que eu use menos do que eu ganho. A gente vai falar sobre orçamento. E aí, no final, o que eu faço? Eu vou lá integralmente pago. Bom, agora, vigia e ora. Por quê? Porque o inimigo está ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa matar. Por que eu estou falando isso? Porque o cartão vai começar a aumentar o seu limite sem te falar. Ele não te avisa. Aí começa a aumentar. Aí você vai tendo aquela sensação. Tem gente hoje, que te garanto, vai olhar o limite do seu cartão. Você tem hoje um cartão que você pode passar ali na concessionária e tirar um carro zero. Olha que poder. Até você descobrir que não tem condições de pagar. Então, toma muito cuidado com isso aqui, tá? Para vocês terem uma ideia, está aqui os principais cartões do Brasil com as taxas de juros do rotativo. Zema Financeira, quase 1000% ao ano. Isso é uma afronta. Então, ou a gente aprende, ou a gente elimina esse mal da nossa vida. Porque está corroendo 83% dos endividamentos é por causa do maldito cartão de crédito. Agora é o seguinte, vamos falar sério, igual gente grande. Eu não quero que você se manifeste. Se você está na crise, se você já está com dificuldades financeiras de administrar o que você tem, a gente vai precisar descobrir como que a gente sai desse negócio. Então, a gente vai trabalhar aqui algumas posturas que precisam ser adotadas para isso acontecer. A primeira coisa que você precisa fazer é descer um degrau. Você precisa mudar o padrão, você precisa rever algumas coisas. A gente vai falar daqui a pouquinho como que você vai fazer isso. Mas se a coisa já está apertada aqui, não inventa de subir não, que vai piorar. Então, tome uma atitude para descer, para mudar. Você vai ver daqui a pouquinho aquilo que a gente vai chamar de custo invisível. São coisas que estão comendo o seu dinheiro, você não está nem percebendo, porque é invisível. Então, desça um degrau para que você vá se adequando. Segundo, nós vamos falar de orçamento. Você vai seguir o seu orçamento à risca e com disciplina, porque o orçamento é que vai te ajudar a olhar o que está acontecendo e para onde que você vai. Terceiro, você vai sair daqui com a disposição de eu vou começar a fazer esse negócio agora. Porque não adianta você receber tudo que você está recebendo aqui nessa manhã, chegar ali, jogar na lata de lixo ou deixar cair pelo caminho do seu carro e você não viver isso. Aí você vai continuar na situação que você se encontra. Aprenda uma coisa, vida financeira saudável e equilibrada é fruto de disciplina e bons hábitos. Então é atitude. Você vai ter que tomar uma atitude, porque ninguém vai tomar essa atitude por você. Então o que a gente vai propor a partir de agora é exatamente isso. Ó, parou? Foi. Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente está falando sobre algo que tem a ver com o futuro. Eu estou planejando algo. A Bíblia vai dizer para nós em Provérbios que quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Houve um experimento, inclusive, feito numa universidade. Alguns aqui já devem ter visto, depois você pode, inclusive, procurar lá no YouTube, coloca assim, teste do marshmallow. Uma universidade pegou algumas crianças para acompanhá-las durante a sua trajetória de vida e fizeram o seguinte experimento com eles. Colocava a criança dentro de uma sala, diante dela tinha uma mesa, entrava um adulto e dizia o seguinte, olha, aqui tem um marshmallow. Aí colocava o marshmallow na frente da criança, em cima de um prato. E dizia, se você não comer esse marshmallow durante o tempo em que eu estiver fora dessa sala, sei lá, 2, 3 minutos, e eu voltar, você vai ganhar um outro marshmallow. É espetacular, porque você vai vendo as reações das crianças, né? Coçando a cabeça, olhando, cheirando o marshmallow, lambendo o marshmallow, comendo o marshmallow. Aí voltava a pessoa. Se a criança não tinha comido, ela ganhava, imagina, um rendimento de 100% em 3 minutos. Onde você vai encontrar um negócio desse? Mas qual que era o grande ponto? Eles acompanharam aquelas crianças, e as crianças que conseguiram tardar a satisfação imediata do prazer se deram mais bem na vida. Acompanharam essas crianças por décadas. Então, o segredo está na capacidade que a gente tem de adiar o desejo. Esse é o segredo. E quando a gente olha para planejamento, nós estamos agora abrindo mão de algumas coisas para que a gente consiga algo melhor mais adiante. Isso é que significa planejamento financeiro. Por exemplo, você pode ter o plano de comprar algo que você deseja. Seja um celular, seja um carro, seja uma casa. Se esse é um plano, você precisa tomar atitudes para a realização e concretização desse sonho que você tem. Outro, por exemplo, é melhorar o padrão de vida.
E uma das coisas que as pessoas não entendem é que só existem duas formas de você ganhar dinheiro. Quais são? Roubar ou estudar. Não tem outro caminho. Por quê? Porque você vale por aquilo que você tem a oferecer. E se você tem cada vez mais conteúdos exclusivos ou competências exclusivas, maior o seu valor. Por isso que quando a gente coloca aqui, nessa ilustração, uma pessoa usando os livros como degrau, tendo lá no último degrau o símbolo da sua concretização, da sua formatura, eu estou abrindo mão de algumas coisas agora, por quê? Porque ao final eu vou ganhar algo melhor. Vai aumentar o meu patrimônio, vai melhorar o meu padrão de vida. Então, esse talvez seja o plano, ou precisa ser o plano de algumas pessoas. E aqui eu queria falar sobre dois instrumentos que a gente precisa aplicar na nossa vida para a gente conseguir sobreviver no meio disso tudo. O primeiro é uma reserva financeira de segurança. O que é uma reserva financeira de segurança? É eu estar pronto para lidar com as eventualidades. Eu estava um dia em casa, meu irmão me liga e fala assim, irmão, nossa avó passou mal, está no hospital, precisa fazer uma cirurgia, R$12.000. Então, imagina agora o seu telefone tocar e alguém dizendo o seguinte, ó, tem um ente querido agora no hospital, precisa fazer uma cirurgia, a gente tem que levantar agora, eu e você, R$12.000. O que você faz? Ó, fala para a vovó repetir comigo aí, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Se você não está preparado para isso, é chorar mesmo. Eu lembro uma vez que eu fui visitar uma pessoa da igreja, aí eu estava numa descida, uma caminhonete gigante do meu lado, aí sabe quando você dá aquela puxadinha para ver se vem alguém? Surgiu, gente, do nada, um Corolla 0 km na minha frente. Eu bati onde eu não devia bater no carro e saí daquela pequena colisão com prejuízo de R$7.500. Isso acontece. Talvez seja a título de saúde, seja a título de um desemprego. Por isso que foi minha pergunta. Quanto hoje você possui de reserva que te compete ou te permite viver com tranquilidade para passar essa crise? A regra está posta. Se você é CLT, de 3 a 6 meses, aqui existem dois caminhos, ou do seu custo de vida ou do seu salário. Você vai optar. Mas é de 3 a 6 meses. Vamos apenas a título de ilustração, você ganha R$10.000, você tem que ter ali entre 30 e 60 mil guardado. Se você é autônomo, de 6 a 12 meses guardado. Olha que coisa interessante, porque se você tem o seu salário guardado nessa proporção de 6, 9, 12, você está tranquilo para continuar mantendo o padrão de vida. É óbvio que se eu estou desempregado, eu não vou manter o mesmo padrão de vida que eu tenho. A gente não vai mais comer fora todo final de semana. A gente vai começar a cancelar alguns canais de streaming aqui em casa. Agora, uma vez por semana, a gente toma banho quente, nos outros banho gelado, até para fortalecer a pele. E aí a gente vai embora, a gente vai mudando um pouco o nosso padrão. Mas a grande pergunta é, você tem essa reserva? Se hoje o imprevisível se manifestar na sua vida, você está pronto para lidar com ele? Então você vai ter que construir isso. Começa lá com 100, 500, R$1.000, ou estabeleça um percentual do seu salário e guarde isso. E vai ficar guardado. Não é para mexer, esse dinheiro não existe. Ele só existe quando a coisa fica feia para o seu lado. Deixa lá. A segunda, depois que você concluiu essa reserva, você vai começar uma segunda, que é a chamada reserva de oportunidade. É um dinheiro para você fazer dinheiro. Opa! Dinheiro para fazer dinheiro. Você já viu gente que quando está com dinheiro na mão faz festa? Aí ele humilha. Que ele chega num lugar e fala assim, quero comprar, e vou pagar à vista, e vou pagar em dinheiro, e em nota de R$100. A pessoa que está do outro lado quase dá um infarto. E aí tem as dicas. Eu lembro que um amigo meu foi comprar um carro zero, ele estava com dinheiro para comprar. Eu falei com ele, vá no dia 31 comprar o carro. E como assim? Vá porque tem um vendedor desesperado para bater a meta dele lá, ele vai ser capaz de abrir mão da cota dele para vender e bater a meta da loja. Aí ele duvidou, o que ele fez? Ele foi primeiro no dia que ele tinha lá. Foi lá, olhou, o carro estava X. Eu vou pagar. Não, aqui a gente faz isso, aí deu lá, sei lá, 2% de desconto. Aí ele deixou para ir no dia 31, sentou, e aí começa, e eu falo o seguinte, você tem os níveis de negociação, um é sentado, o outro é em pé, o outro é saindo da loja. No final das contas, ele conseguiu 10% de desconto porque ele estava lá pronto para comprar. No intervalo de 2, 3 semanas.
Então, se eu tenho essa reserva de oportunidade, por exemplo, a pandemia fez muita gente duplicar o patrimônio. Por quê? Porque tinha gente desesperada, que não tinha se preparado para a crise, gente que começou a vender as coisas porque não tinha mais como se sustentar, e aí quem estava com dinheiro chegava lá e falava assim, eu tenho dinheiro, você quer? Eu tenho, você não tem, você quer? E aí você negociava. Reserva de oportunidade. Fechou a reserva de emergência ou da crise lá, você vai abrir uma para reserva de oportunidade. E acredite, tá, gente? Dinheiro na mão hoje, você faz miséria onde quer que você vá. Por quê? Porque todo mundo que está do outro lado vendendo quer ter dinheiro na mão. E se você sabe quando fazer isso e como fazer isso, você vai estar muito bem. A gente vai falar sobre elaborar um orçamento familiar. Agora vai uma coisa um pouco mais prática. Depois eu posso disponibilizar isso aqui para vocês. 1 Coríntios diz, tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. O que a gente quer propor agora é um ordenamento disso. Primeiro, entenda o objetivo do orçamento. O orçamento não é um papel, uma planilha, um aplicativo que está lá só para ter as informações. Ele vai te ajudar a decidir o que você vai fazer no presente e o que você vai fazer no futuro para você prevenir problemas. Então, o orçamento te ajuda nisso. Para onde está indo cada centavo do meu dinheiro? Como que eu vou construir a reserva, eu vou realizar o meu sonho? Lembra do planejamento lá? É o orçamento que vai te apontar para isso. E como que eu vou evitar dívidas desnecessárias e estresse financeiro? Então, quando você tem a coisa colorida e apontando de forma clara como você está, é o termômetro da sua vida financeira, você sabe como você tem que se comportar. Segundo, faça um diagnóstico financeiro. Então, antes da gente montar o orçamento, o primeiro passo nosso é descobrir quanto que entra e quanto que sai. Então, você vai pegar todas as suas fontes de renda, seja de salário, de rendimento, o que você tiver de dinheiro que entra, vai registrar as suas despesas. As fixas, está lá, aluguel, condomínio, plano de saúde, e as variáveis, que são alimentação, transporte, porque isso aí, de fato, varia. E tem as sazonais, que são aquelas que acontecem de forma muito pontual durante o ano, que aí você tem material escolar, IPVA, que acontece ali no início do ano e você liquida. Tá? Feito isso, você vai olhar como que encontra a sua condição de dívida ou de endividamento. E aqui eu quero apresentar duas dívidas. As dívidas ruins e as dívidas caras. Porque são duas coisas completamente diferentes. Quem toma emprestado, grava isso, está na Bíblia, é servo do homem que empresta. Cuidado com isso. Eu já conheço pessoas que se comprometeram por causa desse negócio aqui. Não tome dinheiro emprestado. Por quê? Porque isso vai se transformar em algo ruim para você. E qual o cuidado que a gente precisa ter com as dívidas ruins? Quais são elas? Primeiro, financiamento de consumo imediato. Gente, não parcele comida. Pelo amor que você tem a você, não parcele comida. Tem gente que vai no supermercado e divide aquilo em 6 vezes. Você já comeu, já pôs para fora e está continuando pagando um negócio que nem existe mais. Você não faz parcelamento de comida. Outra coisa que você precisa entender, cuidado com os impulsos. Cuidado para você não ser tomado por essa megalomaníaca maneira como o mercado age conosco em impor sobre nós a falsa sensação de importância com aquilo que a gente tem. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre avaliação de custo. Mas toma cuidado com isso. Por exemplo, carro para o homem brasileiro é sinônimo de status. Tem muita gente andando com carro zero aí com 48 prestações no porta-luva e passando um aperto. O carro serve para quê, gente? Para te tirar do ponto A e te levar para o ponto B, de forma segura, confortável. Mas qual que é a diferença de um carro de 100 mil para um carro de 300 mil? Na prática, nada. É o status. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Juros elevados, a gente já falou do cartão. Compras parceladas sem propósito. Aí a pessoa vai lá comprar celular. Aí divide. Eu conheço várias histórias. O camarada dividiu um celular e smartphone 12 vezes, foi roubado da primeira parcela e continuou pagando 11 prestações sem o celular. E assinatura recorrente subutilizada. Depois vai lá e avalia os seus aplicativos, entra na sua loja dos seus dispositivos móveis e vê quantas assinaturas tem que você nem lembra. E está lá comendo o seu dinheiro. Aí você tem 7 streamings na sua casa, mas só assiste um. Cancela os outros 6. Por quê? O seu dinheiro está indo embora. Cuidado. Aqui estão as dicas para você evitar gastos desnecessários.
Você pode achar bobo o que eu vou dizer aqui agora, mas acredite, isso funciona. Não faça a compra sem comer antes. Gente, se você for para o supermercado faminto, as embalagens foram construídas para te pegar. Sabe aquela lasanha que você olha assim e fala, meu senhor, eu queria tanto comer uma lasanha. Aí você foi no supermercado para comprar 12 pães, 1 litro de leite, você sai com um carrinho lotado, com pneu dentro do carrinho. Por qual necessidade? Vocês estão rindo porque você sabe que é verdade. Faça a lista e siga a lista à risca. Outra coisa, compare os preços. Eu estava no outro dia num hipermercado gigante lá no Rio de Janeiro. Aí eu estou na gôndola, abri o meu aplicativo lá. Eu não sei se vai divulgar esse negócio, eu não estou fazendo merchandising não, mas abri lá o Mercado Livre da vida e comecei a comparar. Aí eu falei, olha só, eu compro o Mercado Livre mais barato e entrego na minha casa. E fui. Tanto que boa parte das compras que a gente faz na nossa casa, na parte de limpeza e dispensa, eu faço no Mercado Livre. Eu nem vou ao supermercado mais, enfrentar fila, gastar combustível de carro. Nada, para quê? Se tem alguém que entrega, porque eu não sei se você sabe, mas um pão de açúcar está no Mercado Livre. Você compra dentro do Mercado Livre, com desconto, com frete grátis, entrega na sua casa, tudo bonitinho. Mais barato do que eu estar lá na gôndola olhando o produto. A internet tem disso. Se você souber comprar na internet, o Joel não está aqui não, né? Eu falei com o Joel uma vez, ele precisava comprar uma coisa, ensinei para ele uma manobra, que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Pode fazer, porque vai dar certo. O Joel duvidou, fez, e depois ele pediu perdão. Então, você não ter que vir pedir perdão para mim, faça, acredite. Você vai pegar lá a sua loja, você fez uma pesquisa, tá? Você descobriu que na loja X tinha o melhor preço do produto que você queria. Aí você fez até encher, logou, colocou no carrinho, e aí o que você faz? Ao invés de você concluir a compra, você vai fechar o site. Pronto, vai fazer outra coisa da sua vida. Acredite, em até 2 dias vai chegar um e-mail para você te oferecendo aquele produto com desconto. Aí você vai entrar para comprar. Só que aí você vai habilitar, existem alguns, eu vou dar o nome de um aqui, que é o Melius. O Melius é um aplicativo que te dá cashback da compra que você fez. Então, você imagina, vai lá, ele te deu 5% de desconto, o Melius te dá mais 2%. Você nem saiu de casa, você ganhou 7% de desconto. Por quê? Porque você soube fazer e usar. Evite fazer compra em momento de emoção, está com raiva, está feliz, não vá para o shopping nessa condição. Use a regra do 30 dias para itens que não são essenciais. Então, você vai assim, eu preciso comprar. Não, você vai parar, você vai ficar 30 dias pensando naquilo, se vale a pena mesmo. Avalia se esse negócio vai melhorar a sua vida. Você vai descobrir, você fala assim, ainda bem que eu não comprei aquele diacho daquele negócio. Evite passeio em shopping. Não tem nada para fazer, eu vou no shopping. Vai então e deixa o cartão de crédito em casa, leva R$5 no bolso para uma casquinha, e aí beleza, você pode ir. Remova o cartão salvo em sites. Cuidado, porque está te debitando e você não está percebendo. Aplique a regra do custo por uso. Por exemplo, como que eu sei que uma camisa é cara ou barata? Eu posso te apresentar aqui agora uma camisa de uma loja de departamento de R$59 e posso colocar aqui uma camisa de marca de uma grife Y que custa R$300. Qual que é a mais cara e qual que é a mais barata? Sabe como que eu vou avaliar isso? É a quantidade de uso. Então, eu compro uma camisa de 59 que aguenta 6 lavadas e eu compro uma de R$300 que dura 8 anos, qual que é mais cara e qual que é mais barata? Aquela é mais cara. Percebe? Eu preciso avaliar isso, que é o custo dividido pelo número de uso. Então, não significa que eu estou usando determinada coisa que ela é cara, não. No final das contas, eu tenho blusa e camisa que tem 8, 9 anos, se eu te mostrar assim, você comprou tem 6 meses essa camisa. Não, aí você faz esse cálculo aí. E desative notificações e e-mails de promoções. Isso aí é o diabo se manifestando na sua vida. Então, tira isso daí. Isso aqui a gente já falou. A pergunta-chave que você precisa fazer é, essa dívida que eu estou assumindo me ajudará a ganhar mais dinheiro, a manter o meu patrimônio ou melhorar a minha qualidade de vida? Se a resposta for não, é uma dívida ruim. Então, antes de você tomar uma decisão de compra, avalie se aquilo vai beneficiar você ou não. Sobre as dívidas mais caras, diga para mim aqui qual que é a dívida mais cara, a do cartão, a do cheque ou do empréstimo? Quem acha que é do cartão? Quem acha que é do empréstimo? Quem entendeu a minha pergunta? Gente, como que eu avalio se uma dívida é cara ou se ela não é dívida cara? É pelo valor da dívida? É pelos juros. Qual que é o juros mais caro?
sempre vai ser do cartão de crédito. Sempre. Então, você vai avaliar se a dívida é cara ou não a partir da taxa de juros. E a regra de ouro é, enquanto tem dívida cara, não vale investimento nenhum, porque você está perdendo dinheiro. E aí você tem 2 métodos para lidar com isso aqui, que é o avalanche e bola de neve. O avalanche, você economia mais juros, ou seja, você vai pegar a dívida maior a partir dos juros dela e vai descer pagando as outras. A bola de neve é o contrário, mas te dá aquela sensação de estou pagando, estou liquidando, então você vai ter que fazer essa avaliação aí, tá? Roteiro de renegociação, então você tem que saber o seu saldo devedor, essa taxa efetiva. A taxa efetiva é o custo real daquela dívida sua. Propõe uma quitação à vista. Lembre-se disso, quem está do outro lado com a sua dívida está doido para receber. Então, se você chega lá com dinheiro e fala assim, eu quero pagar à vista, quer receber? É o que eu consigo pagar. Acredite, eles vão dizer, é o que eu quero, eu sei, porque você está na sua cara que você está endividado. Então, é melhor ter um passarinho na mão do que 2 voando. Então, faça isso. Não aceite parcelas que se estendam além de 24, 36 meses e assuma o compromisso só após a simulação. Então, vamos supor que você fez uma simulação, sobrou R$600 de saldo no seu mês. Aí você vai assumir um compromisso de 550. Loucura, porque você está assumindo um risco muito grande. Então, você vai ter que fazer esses cálculos aí, tá? Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro, fique satisfeito com o que você tem. Se a gente tem comida e roupa, vamos ficar contente com isso. E aqui eu quero apresentar para vocês 3 aplicativos que estão no mercado aí disponível para você fazer o gerenciamento das suas contas. Boa parte dos bancos hoje já fazem isso, mas se você quiser acompanhar na ponta do lápis, está aí o Mobius, o Organize e os Minhas Economias. Em qualquer aplicativo, em qualquer celular, você vai conseguir baixar e utilizar isso aí, tá? Você vai classificar e priorizar as despesas, as essenciais, as importantes e as não essenciais. E, se não coube no orçamento, você vai jogar isso para fora, tá bom? Aqui eu quero mostrar uma coisa que eu acho necessária, que é o custo do carro para a gente que compra. Aqui é um exemplo de um carro 1.0 Flex de R$75 mil. Aí você chega lá, a prestação do veículo, vamos supor que ela seja aqui de R$1.900. Aí você saiu da concessionária achando o seguinte, o custo desse carro por mês para mim é de R$1.900. Não é não. Se você pegar tudo que está posto ali, você vai ver que o custo por mês do carro é de R$3.500. Aí você estava achando que era de 1.900. Por isso você chega nessas revendedoras de carro, tem um monte de carro seminovo, quase 0 quilômetro lá, porque ele começou a pagar achando que era só prestação e esqueceu do custo que estava no carro. Tá? Então, é só para você tomar cuidado com isso aqui. E aqui está um exemplo que eu trago para que você avalie hoje o custo de um carro, de você usar o táxi ou de você usar o Uber. A desproporção é gigantesca. Só para você ter uma ideia, óbvio que eu não estou falando aqui de gente que desce para trabalhar no Rio de Janeiro, né? Mas eu estou falando nesses deslocamentos nossos aí, para vocês terem essa ideia. E aqui eu quero encerrar nesse ponto, que é a definição de metas e de limites. Crie percentuais de distribuição com base em boas práticas financeiras. Aqui é uma regra que ela pode variar de pessoa para pessoa, você vai fazer o ajuste percentual, mas reserve 50% para necessidades básicas, 30% para qualidade de vida, pode variar de 20% a 30%, e aqui também de 20% a 30% no seu futuro, que é a poupança, investimento e essa amortização de dívida. E aí você vai fazer esse ajuste. Mas o que eu quis colocar para vocês aqui? E depois eu vou mandar isso aqui para vocês, porque tem alguns outros conteúdos que vocês vão poder acessar, que está posto um pouco mais adiante. Vocês perceberam que é uma questão de postura. É de postura. Eu preciso, de forma consciente e responsável, lidar com aquilo que eu tenho na minha mão e aquilo que está diante de mim. Endividamento é fruto de má gestão financeira. Então, o que eu quero é que você saia daqui pedindo a Deus graça, instrução, sabedoria, iluminação, para que você seja um bom mordomo, uma boa mordoma daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Porque esses recursos é para o seu bem, mas é para a glória de Deus também. Então, a minha oração é que Deus nos ajude, nos abençoe nessa trajetória.